Muito boa noite. Os acontecimentos que nos últimos anos sacudiram o leste europeu não surpreenderam toda a gente da mesma maneira. Há muito quem considere o que se passou apenas como o cumprimento das previsões anunciadas em Fátima. 1917, Revolução Soviética, Primeira Guerra Mundial. Em Portugal, conflito entre o regime e a Igreja, aberto 7 anos antes pela instauração da República. Fora decretada a extinção e a expulsão das ordens religiosas, o ensino da doutrina cristã fora banido das escolas, membros do clero sofriam perseguições. Considerando que quem governara antes do 5 de outubro não fora propriamente a monarquia, mas a Companhia de Jesus, o governo provisório empenha-se na aprovação de uma lei que consignasse a separação do Estado da Igreja. Diploma da autoria de Afonso Costa, que em 1911 previa a eliminação do catolicismo em Portugal no prazo de 2 gerações. De certa forma, foi o contrário que se verificou com o impulso sofrido pela fé católica através de um fenómeno com epicentro na Cova da Iria e futuras repercussões em todo o mundo. 74 anos depois, inseparável do clima político em que surgiu, Fátima é para uns um episódio à espera de demonstração científica, para outros um caso de fé que não aguarda provas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os meus irmãos andavam a pastar no dia 13 de maio, na Cova da Iria, e à noite, quando chegaram a casa, diziam que tinha aparecido Nossa Senhora. Nem o meu pai nem a minha mãe não acreditavam que fosse verdade. Mas que vocês viram foi agora Nossa Senhora. E vimos, Nossa Senhora, então como é que ela estava? Estava vestida de branco, em cima de uma azinheirinha, com um rosário, e dizia que... Até o que é que ela dizia? Dizia que fossem lá todos os meses, 6 meses a fio. Depois, quando fosse em outubro, que dizia que fazia um milagre. Contou que tinham visto uma mulherzinha muito bonita. Eu sou do céu, estava assim com as mãos. Eu sou do céu. E a Lúcia perguntou-lhe: e o que vem cá fazer? Vim cá dizer-lhe que venham aqui 6 meses seguidos. E só depois dos 6 meses é que lhe digo o que quero. E vim lá, creio que fosse no 3º mês. Mas não vi nada, só vi quando os pastores estavam a dizer-lhe adeus, é que eu depois me parecia que só ouvi uma zenida qualquer, um som a zenir, mas de resto ver nem vi nem ouvi. No dia 13 de outubro estávamos lá quando apareceu o sol, às voltas, assim, às voltas e descendo, que não representava que o sol vinha cair na terra. Parecia-nos que já vinha mesmo a chegar às árvores. Girava, eu vi-o assim. O disco tornou-se bronzeado. Girava circularmente, mas não em volta do eixo. Assim, descrevendo, assim, simples em volta de um eixo. E dando a impressão de que descia a ponto de reconhecermos que ficávamos esmagados pelo sol. O sol desceu. E apareceu São José com o menino Jesus com o braço direito estendido. E o sol, depois de nós vermos o menino Jesus nesta posição ao colo de São José, o sol subiu outra vez para o mesmo lugar. Ficou uma chuva de flores que atingiu bastante terreno. São uns momentos, talvez 1 minuto ou 2 ou o quê. Esfriamos os olhos por todo o... Vi tudo de cores. Tudo de cores. E sem dar por isso, olho para mim e vejo enxuto. Olho para os outros, todos enxutos. Não é que parecia uma cena de juízo final. Uns cantavam, outros aclamavam Nossa Senhora, outros, houve até esse tal médico que me acompanhava, subiu para cima dos varais de um carro e dizia: "Oh, incrédulos, digam lá que não há Deus! Andem, digam lá que não há Deus!"
declaração oficial. Chegada a momentos de Roma, o Santo Padre decretou, hoje mesmo, a heroicidade de virtudes dos servos de Deus, Francisco e Jacinta. Um milhão de pessoas esteve hoje em Fátima, por causa do 13 de maio e por causa do Papa. Fátima foi, aliás, o principal motivo por que João Paulo II veio a Portugal. Fátima, visões, aparições, milagres. A 13 de maio, na Cova da Iria. O fenómeno do Sol, a 13 de outubro. O que viu, quem viu. O que disseram os videntes e o que Lúcia acrescentou. Profecias, mensagens e segredos à espera de revelação. Fátima, 1917, sobrenatural ou extraterrestre, mistérios para um debate que é da ciência e da religião. O Dr. Geraldes Freire tem 63 anos e é o cônego da sede de Porto Alegre. Professor catedrático da Faculdade de Letras de Coimbra, é doutor em Linguística Latina. Especialista em crítica textual, foi por isso convidado para trabalhar na edição crítica dos textos de Fátima, tarefa que atualmente coordena. Autor de obras como João Paulo II, Peregrino de Fátima e um ensaio sobre o terceiro segredo, o padre Geraldes Freire considera que, e vamos citar, Fátima é uma manifestação da Santíssima Virgem a favor do homem contemporâneo, no sentido de resolver os mais graves problemas do século XX, o ateísmo e o marxismo. Com 58 anos, o padre Luciano Guerra é reitor do Santuário de Fátima desde 1973. Doutorou-se em Filosofia e Teologia nas faculdades de Roma e Salamanca e ainda no Instituto Católico de Paris. Diretor de um colégio secundário durante alguns anos, é autor de diversos artigos e conferências, designadamente sobre as relações de Fátima com a autoridade pontifícia. O Dr. Luciano Guerra define o que se passou em Fátima como uma intervenção de Deus na história dos homens. Fina da Armada tem 46 anos e é formada em História pela Universidade do Porto. Professora do ensino preparatório e investigadora de História na área da mulher, é colaboradora regular de jornais. Autora de Fátima, o que se passou em 1917, escreveu com Joaquim Fernandes Intervenção extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenómeno OVNI. Tem formação católica, foi catequista, hoje considera-se cristã. Quanto ao que se passou em Fátima, a doutora Fina da Armada considera que as aparições foram verdadeiras, mas não foi Nossa Senhora que lá apareceu. Joaquim Fernandes, já citado coautor com Fina da Armada do livro Intervenções extraterrestres em Fátima, tem 45 anos. É jornalista e está a completar o curso de História na Faculdade de Letras do Porto. Fundador e membro da Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, dedica-se há vários anos à pesquisa histórica nesta área do conhecimento. Com formação católica, considerando-se cristão, Joaquim Fernandes define o que se passou em Fátima em 1917 como, citamos, um fenómeno digno de atenção científica que terá resultado da interferência de vários níveis da realidade que nos cerca. Dominicano com 76 anos, Frei João de Oliveira Faria é formado em Teologia e durante 20 anos foi diretor de um colégio do ensino secundário. É autor de várias obras sobre assuntos doutrinários de teologia, designadamente o livro Perguntas sobre Fátima e Fátima Desmascarada. Atualmente dedica-se à pregação e escolheu ocupar-se do apoio aos pobres e doentes. Frei João de Oliveira considera os acontecimentos de Fátima, tal como foram revelados pelos videntes, como verdadeiros milagres e comunicações de Deus. Interroga-se, contudo, sobre as revelações tardias de Lúcia. Editor da secção Ciência, Tecnologia e Educação do Jornal Público, José Vítor Malheiros é o jornalista esta noite convidado a comentar, no final, o debate que aqui vamos agora iniciar. Muito boa noite a todos. Frei João Oliveira, o senhor estava em Fátima em 13 de maio de 1924, tinha 10 anos então, e assistiu a um fenómeno que, aliás, também ocorreu por ocasião das aparições, aquilo que se chamou chuva de pétalas ou cabelos de anjo. Flocos brancos vindos do céu. Podemos começar o debate com o seu testemunho. O que é que o senhor viu nesse ano de 1924, portanto há 67 anos? Eu era rapazito, mas já com sangue na guerra. E em vez de ir da minha casa para Fátima, fui para a escola da Atoguia, fui da minha casa direitinho a Fátima pelos caminhos de cabra que havia nesse tempo, com a curiosidade de ver o que lá se passava. Assisti realmente a essa chamada chuva de rosas e recordo-me
que toda aquela gente exclamava: que é isto? E ninguém deu explicação. Só víamos e admirávamos. Aquilo caía só sobre a multidão do recinto de Fátima, do santuário. E isso é que para nós fez mistério. O senhor tocou em algum desses flocos? Bem, tentei. E outros tentaram, mas ninguém conseguia. Porque apanhávamos uma pétala, íamos a ver e ela já tinha desaparecido. Grande decepção. E, naturalmente, que muitos desejariam colher e recolher e guardar. Mas nem eu, nem ninguém, que eu saiba, ninguém conseguiu. Era aspecto de pétalas brancas que caíam em chuva sobre a multidão, mas ninguém conseguia reter, guardar na mão alguma pétalazinha. O senhor Eu recordo-me que aquela gente toda era: ai, o que é isto? E havia quem aventasse uma explicação. Aquela gente humilde que fazia aquele conjunto compacto de gente de olhos no céu ao ver aquilo. E diziam alguns: são as graças de Nossa Senhora a cair sobre nós. Ficámos nesse mistério. E ainda continuamos nele. Ninguém foi mais longe. No seu livro, o Frei João Oliveira escreve, a certa altura, referindo-se a este episódio, escreve que vi o fenómeno, mas não sei explicá-lo. Quem ousará negar o seu caráter sobrenatural? A esses flocos brancos, os investigadores da ovniologia chamam fibra alvina. Joaquim Fernandes ousa negar o caráter sobrenatural do fenómeno a que o Frei João assistiu? Ora bem, penso que não será esta altura ideal para discutirmos a natureza sobrenatural ou não sobrenatural do fenómeno. É um fenómeno físico, registado, palpável, que pode ser recolhido, pode ser sujeito a ensaios laboratoriais, pode ser determinada a sua natureza, neste caso, de um modo geral, dos casos que têm sido recolhidos no âmbito religioso de Fátima, porque não foi só o caso testemunhado em 1924, foi também o caso de 1957, que se apanharam imensas amostras sujeitas a análises químicas, sujeitas, por exemplo, a uma microcombustão, que se revelou tratar-se de um produto vegetal e não animal. Portanto, tem que se refutar aqui a hipótese de ser meras teias de aranhas caídas do céu, por exemplo, saídas da natureza. Um caso paralelo ocorre em 1959 em Évora, um caso, enfim, entre mãos, que foi sujeito a uma análise rigorosa por investigadores do Instituto Comercial na época e que nós posteriormente tivemos acesso. Revelou-se também que a sua natureza, a sua textura era muito, muito idêntica, uma natureza fibrosa, digamos, todo aquele conjunto de filamentos como que argamassados com uma certa coesão, uma substância viscosa. De qualquer modo, o aspecto, a textura é, de facto, muito idêntica em todos os casos, quer de passagens simultâneas de objetos voadores não identificados, quer também em algumas situações de aparições de índole religiosa, como é o caso em análise. Há casos analisados no estrangeiro, fundamentalmente eu tenho aqui para citar muito rapidamente uma análise da Universidade de Chicago. Dizer que há casos e não exato, uma Universidade de Chicago que analisou em 57 também e o verdicto foi uma textura fibrosa, filamentosa, com uma alta dose de eletricidade estática. E temos um caso argentino que me foi comunicado por um astrónomo jesuíta, o padre Benito Reina, infelizmente já falecido, que também, sujeito a análises laboratoriais, revelou um conteúdo enorme de fósforo, cerca de 86%, e enxofre, manganese, portanto, vários componentes químicos. Portanto, este é apenas uma das manifestações que, físicas, para algumas pessoas significa, digamos, uma intervenção divina, para outras pessoas pode significar ter uma explicação técnica. O Dr. Geraldes Freire considera que aquilo que se passou em Fátima foi um milagre? Creio que não me pergunta sobre este caso dos... Não, em geral. Estou a falar em geral. Peguei neste caso como um exemplo. Creio que se tratará de uma manifestação sobrenatural, isto é, as crianças, os três videntes, tiveram a percepção ou a fantasia de que viam uma aparição que identificaram mais tarde com Nossa Senhora do Rosário,
que diremos hoje Nosso Senhor do Rosário de Fátima. Mas, portanto, a aparição em si é um milagre. Eu considero um ato, sim, uma intervenção sobrenatural sobre as crianças, evidentemente. Mas porquê é que não utiliza a expressão milagre? Há uma diferença ou não? Sim, eu julgo do ponto de vista técnico, teológico, que podemos falar de milagre. Milagre é quando uma coisa se atua contra as leis da natureza, não é? Ou fora das leis da natureza. Pode ser um milagre segundo o modo, que nesse caso a coisa pode atuar de acordo com a natureza, mas fora ou do tempo em que as coisas atuam, etc. Portanto, uma aparição não é necessariamente aquilo que pode chamar um milagre. Milagre é um termo técnico que eu não aplico aqui, portanto, apenas nesse aspecto. Por razões técnicas Sim, apenas. sim. Mas, portanto, do ponto de vista teológico. A aparição, tal como é descrita pelos videntes, de uma entidade sim, escrita como tal, é um consideramos milagre. como uma intervenção sobrenatural. Pois. E as consequências disso, designadamente faladas curas, foram anunciadas curas que, digamos, na sequência das aparições. Isso são também milagres, portanto. Sim, efetivamente, essas é que são, no termo que eu estou a considerar rigorosamente teológico, do ponto de vista teológico, são apresentadas como milagres, pelo menos pelas pessoas que apresentam os documentos ou que contam aquilo que se passou com elas, apresentam-nos elas próprias como milagres. O juízo compete depois a uma comissão que eventualmente se venha a formar sobre a realidade desse tipo de cura, o tipo instantâneo, ou, enfim, uma intervenção que não tenha explicação natural. Só é milagre. Mas oficialmente a Igreja nunca declarou que se tratou de milagre, aquilo que se passou no dia 13 de maio em Fátima. Nunca disse o contrário, mas também nunca... Não, a Igreja pronunciou-se sobre a autenticidade das visões das crianças em Fátima. Não lhe chama de milagre, de qualquer forma. Não chamando de milagre, disse que, quer dizer, a 13 de outubro de 1930, o Sr. Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, declarou como dignas de fé as visões dos pastorinhos de Fátima. E fez-lo na sequência de alguns sinais já dados pelo Papa, que relativamente a Fátima teve algumas atitudes eu julgo que o bispo que atuou em virtude de um conhecimento que lhe veio de inquéritos que tinha mandado fazer, a uma comissão diocesana, mas além disso também ele conhecia, passados já anos que era bispo de Leiria, o conhecimento principalmente da vidente Lúcia, porque o Jacinto e o Francisco tinham morrido antes. E, enfim, a comissão, eu julgo que o Papa não foi diretamente a pessoa que influiu na autoridade do bispo, porque o bispo na sua diocese tem jurisdição própria. Ele definiu a partir de critérios que ele próprio estabeleceu, ou que a comissão lhe indicou. Dr. Luciano Guerra, está inteiramente de acordo com o que disse o Dr. Geraldes Freire? Quer dizer... Bom, há quem diga, não temos documentos, mas há quem diga que de facto terá havido uma intervenção pontifícia no sentido de acelerar o processo e, portanto, chegar ao fim por uma declaração formal, não é? Agora, realmente, antes de 1930, a única intervenção clara que temos de um Papa foi o Pio XI, que em 1929, em Roma, numa visita dos alunos do Colégio Português, distribuiu no fim estampas de Nossa Senhora de Fátima. E fez uma missa mais tarde, penso que em honra da Virgem. Bom, mas isso muito mais tarde, porque benzeu também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para o Colégio Português em Roma. Mas até então, realmente, o conhecemos. Há quem diga que houve uma intervenção de Bento XV logo em 1918. Mas quando eu perguntava ao Dr. Luciano Guerra se estava de acordo, não era tanto nesse aspecto, era na definição que o Dr. Geraldes Freire fez do que aconteceu, chamando-lhe milagre, o que eu penso que não é a posição oficial da Igreja. A Igreja admitiu, o Bispo da Diocese admitiu que, de facto, pelo menos o prodígio solar, chamado prodígio solar, e outros sinais de que ele fala, eram sinais realmente que autenticavam, portanto, a pretensão das crianças que Nossa Senhora tinha. Quando falo do prodígio solar, falo daquilo que se chama o milagre do Sol. Exatamente. Mas portanto, o Bispo da Diocese tomou como um verdadeiro sinal de Deus. Agora, não se chamou propriamente milagre, não analisou isso como milagre. Digamos que pode haver um sinal de Deus que não seja propriamente um milagre, que não seja, de facto, o fazer qualquer coisa que a natureza não faz naquelas circunstâncias. Não é? Poderia não ser isso. Pode ser um acontecimento, vamos admitir que realmente havia um fenómeno das rosas, do que Deus podia servir sendo um acontecimento natural, mas que, entretanto, naquelas circunstâncias podia ser um sinal para o Mas, doutor, como é que é possível considerar milagre as consequências de um facto que em si próprio não é classificado como milagre? Se Deus realmente procura circunstâncias em que sabe que a pessoa vai ser induzida a concluir que houve uma intervenção divina, se essa escolha foi de Deus, como aliás são todas as escolhas, a pessoa pode considerá-la de facto como um sinal de Deus. Mas, portanto, o Dr. Luciano Guerra também acha que aquilo a que se chamou o milagre do Sol foi um milagre.
É que isso é que parece-me, salvo eu penso que melhor sim. opinião. Penso que sim, embora na explicação de milagre, pois possamos divergir. Isso não quer dizer que o milagre que o Sol andasse mesmo à volta, que se destacasse do seu lugar, etc. O que é que aconteceu na mente das pessoas ou na realidade visual das pessoas, eu aí não chego. Admito que até possa ser um fenómeno meramente interno nas pessoas. Mas então já não é um milagre. É um milagre. Deus pode ter provocado esse fenómeno interno. Mas então temos sempre uma resposta para todas as questões, porque temos para muitas, porque nós não conhecemos os desígnios de Deus, digamos, e portanto, digamos, a cada argumento pode sempre responder que Deus interveio de uma determinada forma. Não posso a todo o argumento, mas na realidade dá-se bastante essa introdução de uma certa subjetividade de interpretação diante de acontecimentos até naturais. É com base nessa subjetividade, penso eu, e noutras, que a doutora Fina da Armada se preocupou em tentar investigar também estas questões, designadamente no que respeita ao fenómeno do Sol, mas a outros, e alguns casos já aqui aludidos. Claro que não partilha destes pontos de vista. Não partilho. Por exemplo, o doutor Freire disse ali que em Fátima, portanto, era Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ora bem, o facto de ela ser Nossa Senhora do Rosário, eu já ponho isso em dúvida. Primeiro porque a senhora nunca disse, eu sou a Nossa Senhora do Rosário. Portanto, nunca se identificou. Quando ela falava como Nossa Senhora do Rosário, dizia ela. Portanto, rezai à Senhora do Rosário. Portanto, a Senhora do Rosário aparecia sempre na terceira pessoa. E na última aparição, em 13 de outubro, o parco da freguesia entrevistou a Lúcia, como fazia sempre após as aparições, e está escrito no inquérito paroquial o seguinte: façam aqui, portanto, como atribuindo à Nossa Senhora, façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário, e depois o parco escreveu assim: a Lúcia tem dúvidas se foi assim como fica escrito ou se foi, façam aqui uma capelinha, ponto final, sou a Senhora do Rosário. Quer dizer, portanto, a Lúcia teve dúvidas se era ou não a Nossa Senhora do Rosário. E já agora, rosário é uma palavra que significa o mesmo que terço, que é a outra palavra que aparece na mensagem de Fátima, significa o mesmo que capela e significa o mesmo que arco de flores à roda. Portanto, capela até parece no nosso Bernardino Ribeiro como um termo que são aquele conjunto de rosas, aquele colar de rosas, que é as haitianas muito, não é? Portanto, isso é e que forma o formato do terço. Portanto, digamos que capela, rosário, arco de flores à roda e terço são 4 termos que significam o mesmo e que a senhora utilizou em diferentes dias em Fátima para tentar compreender, para conseguir contactar, digamos, para se fazer entender. Faz favor. Como a doutora Fina da Armada se referiu à minha intervenção, quero dizer o seguinte: logo na primeira aparição, a Lúcia perguntou quem é a vossa Messé. E ela disse, no último dia direi quem sou e o que quero. E, efetivamente, é atribuída à aparição de outubro que Nossa Senhora foi identificada como Nossa Senhora. Tem dúvidas, a Lúcia tem dúvidas, deixou escrito, o padre deixou escrito. Eu não sei se foi assim como fica escrito, quando façam e até a primeira coisa que ela escreveu, que o parco escreveu, foi: façam aqui uma capelinha à Senhora do Rosário. E depois a Lúcia tem dúvidas se foi assim que fica dito, ou façam uma capelinha. Tem, ponto final, sou o Senhor do Rosário. A Lúcia teve dúvidas. Em qualquer dos casos, o nome da Senhora do Rosário é a invocação com que a Igreja exatamente invoca Nossa Senhora em Fátima. Mas não há uma prova evidente nos documentos que diga que a senhora que apareceu em Fátima disse: eu sou o Senhor do Rosário. Ela não disse. Ela falava realmente em Senhor do Rosário, mas na terceira pessoa. Mas pode não ter dito e, entretanto, ter significado suficientemente que era a Senhora do Rosário. Foi isso que a Lúcia compreendeu. Mesmo o facto da Lúcia dizer, eu não me lembro se ela disse faça uma capela à Senhora do Rosário ou faça uma capela, ponto, eu sou a Senhora do Rosário, isso não quer dizer que a Lúcia não estivesse convencida realmente de que, pelas palavras dela, ou pela maneira como ela apareceu, não fosse de facto a Senhora do Rosário. Mas Fátima não existe por causa da Lúcia. Com certeza. Não existe por causa da Lúcia. Quer dizer, há imensas crianças no mundo que dizem que vem Nossa Senhora e ninguém lhes liga. Portanto, o Fátima existe por causa dos fenómenos atmosféricos. Não, e sobretudo por causa do milagre do Sol. Isso é que deu, sobretudo o milagre do Sol, é que deu credibilidade às aparições de Fátima. Para o Dr. Joaquim Fernandes, o milagre do Sol é o quê? Ora bem, em termos, pegando na palavra do Dr. Luciano e também do Dr. Freire, de facto a hipótese que os investigadores que se têm ocupado do estudo do fenómeno OVNI compilaram até à data, esta tradição de aproximação entre o fenómeno OVNI e o fenómeno religioso aparicional
vem já dos anos 60. Não fui eu que o inventei, não fui eu que o imaginei, mas foram, enfim, pessoas muito mais qualificadas em várias áreas da investigação científica, como o Dr. Jacques Vallée, que é astrofísico, enfim, uma quantidade de hipóteses que foram surgindo nos anos 60 e que me sugeriram que, de facto, é um tipo de aproximação correta. Parece-me que, em termos racionais, em termos, aliás, confirmados por investigadores que posteriormente receberam a nossa obra e reagiram sobre as nossas reflexões, e que parecem dar-nos razão no sentido de podermos equacionar alguma racionalidade neste tipo de intervenção, eu posso apresentar aqui o plano que está inscrito na nossa obra, em que sugere como se processou o chamado milagre do Sol. Isto é, vamos supor um objeto... É de difícil leitura, preferia que explicasse possível. Vamos supor um objeto que desce na vertical do lugar, que se aproxima quase à altura de um pinheiro, que aliás consta dos relatos, e que provoca um efeito, digamos, um efeito de radiação não identificada neste caso, não podemos determinar, porque só na altura com a instrumentação precisa é que se podia determinar. De qualquer modo, é nítido que, segundo os depoimentos, se registaram efeitos secundários como onda de calor, secagem de roupa e do solo, já que tinha chovido abundantemente poucos minutos antes, e efeitos fisiológicos chamadas curas instantâneas. Essas curas instantâneas que o Dr. Freire se referiu. Estas testemunhas foram recolhidas por nós, são 27, e estão todas situadas numa faixa com cerca de 70 metros de largura, num plano de orientação norte-sul, e todas elas referem os efeitos citados, o calor, a secagem do solo e o efeito fisiológico. Portanto, penso ter-se tratado de um efeito físico mesurável à luz de algumas hipóteses de trabalho, sublinho, hipóteses de trabalho que em termos de física hoje se colocam, nomeadamente a hipótese avançada pelo físico americano James McCampbell. Portanto, traduzindo isso, tratar-se-ia, segundo essa lógica, de um OVNI. Uma intervenção de um objeto voador não identificado. De uma fonte que emitiu uma radiação luminosa dentro do nosso espectro eletromagnético, que é imenso e que nós apenas compartilhamos uma simples fração. E essa tese explica todos os aspectos, os que referiu e outros? Dentro das extrapolações dos físicos citados e que eu tive a ocasião de recolher e das quais recebi correspondência, todos eles estão de acordo que uma determinada radiação do espectro eletromagnético na frequência das microondas pode explicar este conjunto de efeitos físicos registrados em fato. Mas há um que Joaquim Fernandes não citou, que é o de a chuva ter parado. Parece que a chuva parou. Isso é uma coincidência? A chuva parou antes, de facto, do desencadear do chamado milagre do Sol. Portanto, a descida na concepção... Portanto, isso seria uma coincidência? Teria sido uma coincidência ou talvez não. Talvez efeito da passagem, exatamente da descida, da aproximação do próprio objeto, que provocou uma alteração ambiental e provocou exatamente as consequências físicas e fisiológicas mesuradas e registradas pelas testemunhas. Refiro que são testemunhos em primeira mão, que referem com coerência e com determinação a totalidade dos efeitos. E penso que agora todo dar a palavra ao doutor, o Frei João, estes argumentos de que, afinal, segundo a investigação do Dr. Joaquim Fernandes, o milagre do Sol seria explicável por uma intervenção de uma entidade extraterrena, mecânica, aquilo que se podia chamar um OVNI. É sensível a esta argumentação? Eu creio que todas as intervenções podem ajudar a chegar a compreender melhor o fenómeno. Mas, mais importante, é sabermos se as fontes iniciais de informação se mantiveram até hoje, ou se houve uma alteração, ou se houve... Houve algumas alterações, mas acha que alguma houve algumas alterações, quer dizer, as declarações da irmã Lúcia a partir de uma determinada data são relativamente diferentes, mas em que é que julga que são substancialmente diferentes, de tal modo importantes que altera o quadro das coisas? Concretamente, em que é muito importante? As fontes de informação é que interessam. Sim. Nós sabemos que as cabeças começaram a trabalhar e o povo é assim mesmo. O povo é assim mesmo. E nós temos que estar de pé atrás porque chegaram até muito longe nesse trabalho de imaginação e depois cada um queria exprimir da melhor maneira o que sentia e o que viu. E os pastorinhos, creio eu, que devem ser considerados uma fonte inicial muito importante. Ora, os pastorinhos quase nada disseram na primeira interrogação. E na segunda também. E depois é que começaram a dizer mais do que disseram no princípio.
As informações que temos da parte deles, iniciais, são muito pobres. Eu vi. Mas não iam mais longe. Mas depois, noutras interrogações posteriores, já diziam mais e muito mais do que disseram à primeira vez. E isto é naturalmente compreensível. Todos nós, e o povo então ainda mais, a princípio viu qualquer coisa, mas depois a cabeça trabalha. Portanto, põe-se um problema de saber até onde é que se pode acreditar e a partir de onde é que não se deve acreditar. E saber ao certo o que é que eles informaram no princípio. Dr. Luciano Guerra está a analisar, Dr. Geraldo Freire está a analisar os textos. Com certeza. E está a analisar os textos, enfim, é coordenador dessa comissão que trabalha nessa tarefa e certamente que tem uma opinião formada sobre justamente as declarações que foram feitas em determinados momentos e pelos vários videntes. E não tem nenhumas perplexidades nem nenhumas dúvidas. Bom, ou partilha do ponto de vista do Frei João... Estou bastante admirado até que o Frei João de Oliveira esteja apenas a basear-se no testemunho das crianças, dos videntes de Nossa Senhora, quando o chamado Milagre do Sol precisamente teve influência sobre a grande multidão. Um jornalista do século que lá se encontrava, logo, na reportagem seguinte, veio dizer o que é que ele vê e o que é que ele viu. E ele veio explicar, mais tarde, numa outra redação, o mesmo perplexidade, a admiração, porque o milagre do sol não é só a secagem das roupas ou o aumento de calor, etc. Bom, pelo menos a sensação que as pessoas tinham de que o sol parece que caía sobre as pessoas. Por outro lado, o sol que rodava sobre si próprio. Por outro ainda, a mudança de luz, a diversa de luz, o amarelo, o vermelho, o roxo. Exatamente. Portanto, esse fenómeno... São exatamente. A minha intervenção... A Lúcia diz que não viu o milagre do sol. Como eu estava a dizer, não é sobre o depoimento da Lúcia e dos pastorinhos que nós nos baseamos para saber o que foi o chamado Milagre do Sol, a 13 de outubro, mas sobre dezenas e dezenas de testemunhos escritos de jornalistas, de pessoas fidedignas. Na semana passada, nós tivemos a acabar de analisar o chamado testemunho do Conde de Alvaiazer, como também o testemunho do Dr. Almeida Garrett, longos testemunhos e pessoas formadas em Direito, ambos, os dois formados em Direito, mas que descrevem em pormenor o que se passou. Mas a par desse nós temos dezenas. Temos arquivados dezenas de testemunhos. Se me permite a interrupção, mas o problema é que... Nós conseguimos juntar 100 testemunhos do Milagre do Sol. A doutora Fina Armada tem 100 testemunhos. Portanto, nós não podemos partir, dizer assim, as crianças estavam, digamos, absorvidas com a visão de Nossa Senhora, e devo dizer-lhe que nesse dia, Frei João de Oliveira sabe perfeitamente, que eles dizem, o que viram mais? Nós vimos também São José e o Menino Jesus. Quer dizer, eles continuaram absortos numa visão, chamemos, sobrenatural. Mas o Francisco não via, não é? O Francisco via inteiramente. Não ouvia, exatamente. Quando o Milagre do Sol se deu em relação à grande multidão. Permita-me, o Frei João, fazer esta correção, que é só o que eu queria dizer. Portanto, o Milagre do Sol foi presenciado por muitas, não sei, 50 mil pessoas estavam lá, mas nem todas também viram. Portanto, por milhares de pessoas, algumas das quais dizem que não viram. Nós não temos nada que, neste momento, a não ser que me perguntem depois, que analisar esse caso, mas temos descrições pormenorizadas de testemunhas fidedignas que, em pormenor, dizem tudo os diversos aspectos. De uma forma indireta, está-me a dizer que não se encontram grandes dificuldades, quer dizer, os depoimentos oferecem uma grande coerência para a sua análise. Estava a dizer isso indiretamente. Porquê é que ainda não saiu a edição dos textos? Agora aproveito para lhe perguntar. Porque é um trabalho que é abordado com uma grande ansiedade. Licença, todos os que aqui estão presentes conhecem algumas, meia dúzia, uma dezena ou mais depoimentos descritivos do que foi o Milagre do Sol. Sim, mas há a expectativa de que do trabalho que o senhor está a coordenar saia realmente alguma coisa que seja diferente e que ofereça novos elementos para a análise. Eu peço vénia para dizer que eu fui colocado à frente desta comissão em 11 ou 12 de setembro passado pela primeira vez.
O Sr. Reitor poderá dizer porque é que a edição definitiva, ou oficial, ou mais completa, crítica dos textos não saiu. Mas, quais são as evidentemente, dificuldades, que não estão... As grandes dificuldades que os textos não estiveram... Dificuldades são meramente técnicas. Por já eu posso declarar aqui que, pelo menos os quanto eu textos não saiba, têm sido secretos, é o que eu queria não dizer. há qualquer tipo de segredo, não há qualquer tipo de sonegação de documentos. O que acontece? Eu cheguei em 1973, em 1974 o Dr. Alonso apresenta-me 16 volumes, portanto era uma estante. Aqui está a minha obra, vamos editá-la. Eu contratei uma tipografia, fiz o contrato, comprei o papel para que se pudesse fazer a edição. E quando o primeiro volume foi apresentado na tipografia, recebo uma carta de um amigo nosso que nos diz: eu passei para a tipografia, por acaso tive acesso àquilo e aquele volume não está publicável. Não está publicável, não tem um aparato científico suficiente, a pessoa não conhece a português. Digamos uma coisa, professor universitário, de história. Vamos ficar surpreendidos com alguma coisa que vai surgir na edição. Quer dizer, realmente a edição trará alguma coisa nova relativamente àquilo que se sabe sobre enfim, sobre eu estou convencido que não. Que não. Agora, temos de ter em conta que a irmã Lúcia não morreu ainda e é muito possível que a irmã tenha muitos documentos que virão a ser publicados depois da morte dela. Mas a irmã Lúcia tem sido convocada para prestar declarações nessa comissão? Não, que eu saiba, não. Portanto, depois de 1924, não creio. Porquê é que não é entrevistável a irmã Lúcia, por exemplo? Bom, eu penso que a razão fundamental está em não criar realmente um foco de interesses, não quero dizer jornalísticos, mas tipo popularesco à volta da irmã. Sabe-se que a irmã recebe muitas cartas e receberia muitíssimo mais se de facto o nome dela estivesse assim, frequentemente no público. Portanto, eu penso que a razão fundamental é essa, quer dizer, ela terminou a sua missão e não tem mais declarações a fazer. Mas a ideia, Sr. Reitor, a ideia, penso eu, jornalizada, que a irmã, mais do que, digamos, estar em reclusão, está enclausurada, no sentido em que está retirada da possibilidade de contatar com as outras pessoas. Aliás, o Frei Bento Domingos até escreve num livro que os jesuítas, enfim, o Dr. Luciano Guerra é jesuíta, foram... Não sou jesuíta, desculpa, eu julgava que sim. Mas não foram os confidentes de Lúcia que até Doroteia a fizeram para melhor a manobrar. E foram eles que souberam administrar as etapas do segredo, a alma de todo o negócio. Bom, o Frei Domingos é isso. O Frei Domingos não tem o sentido da igreja que eu tenho. Enfim, a igreja dele, por isso, é diferente da minha, não é? Eu, francamente, teria muitíssima dificuldade. Eu sei que, de vez em quando, os homens da igreja têm tentações. E algumas vezes tentações graves. Agora, num caso destes, em que acaba por envolver o bispo, o episcopal de uma nação, o Papa, várias vezes, que a mim, eu não posso acreditar que a Igreja tomasse, digamos, qualquer iniciativa de fraude num caso destes. Não, quer dizer, mas, por exemplo, a irmã Lúcia escolheu ir para a Freira, foi conduzida nesse sentido. Sim. Eu estou convencido que sim, é evidente, não tenho mais documentação nenhuma, não tenho acesso direto enfim, tenho acesso direto de quando em quando, depois à superiora dela e a ela mesma, mas... Nada me faz crer, nem sequer ponho essa pergunta, se a irmã veio para aqui porque quis ou porque impuseram vir para aqui. Nem sequer ponho esse problema. Eu admito que realmente a irmã sentiu, talvez, por um lado, muita pressão de gente que queria saber coisas e, portanto, ela estava muito exposta porque estava numa congregação aberta e, por outro lado, a irmã terá sentido realmente uma vocação de contemplativa e, portanto, escolheu ser carmelita. Isso é o que eu admito. Agora, se o Frei Bento tem acesso a outras fontes, sei que eu não sei. Eu gostava de dizer sim, faz favor. Sim, faça a pergunta. A Lúcia, quando foi para o convento, tinha 14 anos. Ora, aos 14 anos a gente quer é brincar, namorar. Portanto, aquela ideia de que ela foi por vontade própria não me parece muito verdadeira. Aliás, em 1935 ou 1936, o escritor Antero de Figueiredo entrevistou-a, teve autorização para a entrevistar. Ele era membro da Academia das Ciências e também membro da Academia Brasileira de Letras. A Madre Superiora informou sobre ele para saber se era católico e tal. Portanto, ninguém põe dúvidas acerca do Antero de Figueiredo. Ora, o Antero de Figueiredo registou acerca, portanto, do facto de ela ter sido enclausurada, de viver oculta e ignorada. Registou o seguinte, como resposta da Lúcia: custou-me muito, custou-me. Foi um duro sacrifício, mas consola-me a ideia de que obedeci a quem me mandou e de que este meu sacrifício é para a glorificação de Nossa Senhora. Portanto, mandar-na para o convento. Na outra parte, ela diz também... O que é que está antes? Desculpa, era interessante saber. Portanto,
tão desejosa de viver longe, oculta, ignorada, Lúcia firme na sua noção absoluta do dever, que austeramente lhe norteia a vida e com nitidez lhe a conduz, respondeu com a perfeita calma da consciência exata dos que bem cumprem. Então custou-me muito, custou-me. Mas ela não foi para o convento. Ela foi para Vilar. Vilar não era um convento. Pronto. Era um colégio, mas que era dirigido por uma madre superiora, que também o Antero Figueiredo diz que essa madre superiora nem a queria aceitar, porque achava patética, fazia patetas às outras raparigas. E quando a viu a primeira vez, segredou para o capelão que ela era um bicho do mato. Portanto, também não a aceitou lá muito bem. Agora, virando a pergunta ao contrário, qual era o interesse de encaminhá-la para um convento, do seu ponto de vista? Bem, talvez porque Fátima, enfim, tinha que prosseguir e a Lúcia realmente... Eu acho que a Lúcia que falava demais e não convinha dizer aquilo que ela disse no princípio. Mas por razões de contradições em que podia entrar ou por outra razão? Não sei, quer dizer, porque ela desde o princípio dizia sempre que via uma mulherzinha bonita. Portanto, foi isso sempre que ela disse. E a primitiva descrição que ela deu ao padre da freguesia não corresponde a uma senhora. A primitiva descrição é mais ou menos isto. Ou seja, ela, a entidade trazia um vestido com riscos ao comprido e a travessos, trazia o manto também ao comprido e a travessos, trazia um casaco, que é difícil desenhar, e o casaco é que tinha 2 risquinhos nos punhos. A saia era travada, isso ela disse ao padre Lacerda do jornal Mensageiro de Leiria, portanto em novembro de 1917, ela fez o gesto de ser a saia travadinha e o padre perguntou-lhe se ela conhecia as saias travadinhas e ela disse que as saias das senhoras conheciam eram às pregas. Portanto, ela desenhou mesmo que a saia era travada e que a saia não lhe vinha até baixo. Portanto, a descrição que ela disse, não era assim, disse que trazia uma bola, que o Cônego Formigão, em 1917, diz borla, mas no primeiro depoimento dela, em 1922, ela diz que tinha uma bola à cintura. O terço que ela trazia, isso é que eu não sei se sofreria a ação da gravidade da Terra, porque hoje os nossos terços, sabe como é, ficam, talvez pela matéria como são feitos, não ficam assim direitinhos, não é? Ela trazia o terço, a Jacinta diz que a senhora que abria as mãos até aos ombros, portanto, possivelmente se ela trazia o terço aqui, ao abrir as mãos até aqui, o terço ficava aberto. Na minha opinião, um terço, está aqui o terço e está aqui este símbolo. Ora bem, este símbolo é o símbolo do cromossoma feminino, que certamente deve ser a única coisa comum que as mulheres do cosmos tenham, quer dizer, nós e mulheres de outros sítios, cosmos, bem, quando diz cosmos, sei lá, de outro sítio qualquer que não seja a Terra. Além disso, é também um símbolo ligado ao planeta Vênus e é também um símbolo ligado à Vênus deusa. Portanto, há mesmo enciclopédias, sobretudo a Enciclopédia Ilustrada Espanhola, diz que Vênus que era representada assim com este símbolo. Dr. José Ferreira, porquê que, havendo um desenho, este desenho é feito a partir das descrições dos videntes, não é? Conforme eles descreveram, assim foi feito o desenho. Porquê que havendo um... Os desenhos não são originais. Os desenhos foram feitos a partir da nossa declarações, interpretação. das declarações dos videntes. Chegou-se àquele desenho, robô. Porque é que a partir das declarações dos videntes não foi criada aquela ou outra imagem e a imagem que nós temos da Senhora de Fátima é completamente diferente? Eu julgo que as declarações da doutora Fina da Armada, que revelam estudo, mas já há bocadinho eu reparei que ela citava apenas o interrogatório do pároco. Mas as crianças não foram só interrogadas pelo pároco, isso foi o primeiro interrogatório. Pelo Padre Lacerda, foram os primeiros. Padre Lacerda, etc. Por exemplo, para citar agora uma informação que ela refere. O Padre Lacerda perguntou-lhe, quando ela descreveu como era o vestido, perguntou se a saia era travadinha. Ela disse, eu não sei o que significa travadinha. Ela disse, apenas conheço a saia. Ela pôs-se de pé e com um gesto, com pregas. Ela desconhecia o termo travadinha. Exatamente. Até desconhecia o termo travadinha. Desculpa, eu não estou aqui para a contrariar, não é? Mas ela até disse que nem sequer conhecia o termo travadinha. Portanto, o que acontece é que um terço, tanto é aquilo como a senhora doutora Fina da Armada apresenta, como é isto que eu tenho aqui. Mas isso é a ação da gravidade da Terra. Ele cai devido à matéria de que é feito. Isto é um terço. É um terço. Mas já não... Enfim, independentemente agora para falar em Vênus, para falar, enfim, símbolos femininos, etc., eu julgo que
o terço pode ter aquela forma, se nós considerarmos que ele é constituído por 50 Ave-Marias, 5 Padres Nossos, e que tem aqui uma cruz no fim, mas não é apenas uma terça parte do rosário. E, portanto, podemos pô-lo naquela posição como noutra qualquer. Isto não é fruto da gravidade da Terra. Eu estou-lhe a dar as formas... A matéria, se for feito de uma matéria dura, estou-lhe a dar as formas que puramente entendo. Portanto, aquela interpretação, a Sra. Doutora é inteiramente livre de tomar a interpretação que quiser, mas um terço não tem nada a ver com o símbolo feminino, nem com a deusa Vênus, nem coisa do género, até porque o terço começou por não ter nem 150 Ave-Marias, nem 50, um terço, perdão, nem o rosário, 150 Ave-Marias, nem um terço, apenas 50, mas sofreu uma evolução ao longo dos séculos. Os especialistas do rosário são precisamente os dominicanos, sabem perfeitamente que o rosário não nasceu assim, feito como nós o temos hoje. Portanto, pode ter a interpretação que quiser. São Domingos, que apareceu exatamente, pode ter a interpretação que quiser, mas não pode atribuir isso nem a Nossa Senhora, nem ao terço, como o símbolo do rosário. Temos ainda uma segunda parte para completar este programa. Eu agora pedi licença para fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Falar claro, a segunda parte, vamos continuar o debate sobre Fátima. O Dr. Joaquim Fernandes, há pouco o Dr. Geraldo Freire falou daquilo que é a característica principal do chamado fenómeno do Sol, ou seja, do Sol para lá das características num ou noutro movimento, há várias... Para lá das características dos efeitos... A explicação que deu não foi incompleta, porque faltou-me a dizer esse pormenor dos movimentos solares. Os movimentos solares parecem que também se enquadram com a tipologia da fenomenologia OVNI atual, tal qual é hoje registado em todo o mundo por investigadores das mais diversas orientações. A chamada queda em folha morta, os movimentos circulares, os movimentos de descida, ascensão, são fundamentalmente esses. E também a sequência cromática das cores, tal qual foram registadas em Fátima. Hoje também nos registros que temos, portanto que a OVNIologia hoje tem registado, a sequência cromática parece muito, em toda a sua sequência, muito idêntica àquilo que foi registada em 1917. Digamos, as passagens do vermelho para o azul, as diversas sequências. Não tendo sido o Sol que caiu, o que é que aconteceu na sua interpretação? Portanto, dentro da nossa perspectiva, dentro de algumas propostas, nomeadamente do professor Augusto Messin, que é um professor eminente de Física, da Universidade de Lovaina, que o Sr. Freire com certeza saberá o que significa a Universidade de Lovaina, a Universidade Católica de Lovaina, que me diz: sou católico praticante, mas não me sinto de modo algum aprisionado num qualquer dogmatismo e julgo que é nosso dever procurar sempre a verdade. Ele, aliás, sugeriu-me e ajudou-me em troca de informações acerca da matéria, de facto que existirá um objeto físico ou uma projeção orientada de alguma fonte externa aos videntes e às testemunhas, que provocará todo esse conjunto de efeitos, tanto no terreno, efeitos secundários, fisiológicos, mesuráveis e registados, como a sucessão de efeitos cromáticos na atmosfera. Porque nós sabemos que a atmosfera é formada por vários gases, em função de um campo elétrico, por exemplo, é uma das propostas apresentadas por alguns cientistas, essa ação do campo elétrico pode provocar, isso é da física comum, determinados efeitos e colorações conforme o potencial desse campo e conforme a excitação dos determinados gases. Bom, mas isto é demasiado complexo e não valerá a pena aprofundarmos muito mais este aspecto. De qualquer modo, ainda sobre a representação, a questão da representação de Nossa Senhora, de ser Nossa Senhora do Rosário ou não ser Nossa Senhora do Rosário, olha, parece-me que é evidente que em 1917 qualquer estímulo visual, qualquer forma de energia que se proporcionasse a jovens do meio rural, do meio analfabeto, com cerca de 1917, cerca de 1917 temos um grau de analfabetismo de cerca de 80% no nosso país. Eu penso que qualquer representação obtida a partir de um estímulo e representando um ser antropomórfico teria que ser entendido no respectivo contexto religioso, da cultura religiosa da época. E a Lúcia não poderia ter dito que tinha aparecido Krishna ou Maomé, teria ter dito necessariamente que teria sido a Virgem Maria, já que a representação morfológica se assemelha a uma entidade feminina. Eu penso que dentro daquilo que Carl Jung estudou, dentro dos arquétipos, enfim, que em Psicologia das Profundidades nós estudamos, pensamos que estas representações têm que ser entendidas no contexto de cada época. E naturalmente que a ciência em 1917 estava extremamente bloqueada e atrasada e nunca se iria debruçar sobre um fenómeno que ultrapassava de longe todas as suas capacidades. Mas é hoje exatamente o que se tenta fazer, no campo das hipóteses de trabalho e no campo da cautela científica e do rigor. Luciana Guerra, não se põe o problema de saber como é que os videntes, sem instrução escolar, entendiam conceitos complicados como aqueles que depois reproduziram, como tendo sido o resultado das conversas que mantiveram com a entidade que apareceu. Que reproduziram enquanto crianças? Sim.
Não creio que houvesse conceitos complicados para eles. Expressões difíceis, palavras Nossa Senhora não eram no seu vocabulário Rosário, habitual. que se emendem, que rezem o terço todos os dias. Não pode dizer-se que, de facto, nesse tempo houvesse conceitos superiores a eles. O que Lúcia dizia... Lúcia era uma criança, digamos, com uma certa instrução. E, ao contrário do que se diz, Lúcia não tem hoje, quem a vê, do ponto de vista intelectual, e se percebe alguma coisinha, qualquer ar de pateta. Lúcia é uma mulher inteligente. E pelo que escreve... livro que ela que era uma criança inteligente. E pelo que escreve, tem uma grandíssima sensibilidade, um grande espírito de observação, tem uma ótima memória. Portanto, não é nada desse tipo. Portanto, era uma criança, e além disso, era uma criança que de facto dominava já as crianças do seu lugar, quer dizer, era chefe. Portanto, eu penso que essa terminologia que foi empregada era percebida convenientemente por ela. Mas mais tarde, em declarações posteriores, ela mais tarde coisas justamente por ter sido capaz de fazer outras leituras e de abarcar, de interpretar de outra maneira, de uma forma mais profunda, aquilo que teriam sido essas... Eu penso que sim, quer dizer que houve de facto indícios suficientemente claros nesse tempo para que ela percebesse de que é que Nossa Senhora falava, e depois, naturalmente, a linguagem em que o arranjou depois ressente-se, de facto, já da sua cultura posterior. Mas eu acredito que termos como Rússia ou Pio XI eram termos que ela podia ter perfeitamente fixado nesse tempo, mesmo que não estivesse compreendido. Porque qualquer criança consegue fixar uma fórmula, 2 ou 3, mesmo que realmente não tenha compreendido completamente. O Frei João, justamente no que respeita às declarações tardias da irmã Lúcia, que tem mais objeções. Isso é que levanta dúvidas, e muito sérias. E parece-me que é um dever muito grave da Igreja a tomar isto muito a sério e debruçar-se sobre este problema. Mas como? É que fazendo o quê? A Lúcia, menina, pastorinha, assim como os outros dois, os primos, assim como crianças, transmitiram coisas que umas criancinhas não podiam inventar. E por isso, em França, como cá em Portugal e noutros países por onde tenho andado, todos me dizem que não têm dificuldade nenhuma em admitir como milagre e como intervenção divina tudo o que foi revelado pelas crianças, pelas 3 crianças, pelos pastorinhos, inclusive a Lúcia, pastorinha. Mas, mais tarde, quando foi só a Lúcia, já adulta, a revelar coisas, aí, mais devagar, e temos que examinar. E então eles apelam para a consciência dos portugueses, sobretudo os investigadores, para que analisem, para que estudem muito a sério e submetam a uma crítica teológica e bíblica tudo o que foi revelado posteriormente pela Lúcia sozinha. E, entretanto, Frei João, aparece um quarto vidente, uma criança que teria também tido algumas visões e que, tanto quanto eu sei, não foi, digamos, tem sido um pouco esquecida no que respeita aos inquéritos oficiais e religiosos sobre esta matéria. Eu julgo que este é um aspecto eu não queria deixar de terminar este pensamento. Eu, há 16 anos, pus por escrito as perguntas mais inquietantes, mas foi espicaçado por conselheiros estrangeiros, sobretudo em França, no Brasil e em Espanha. E, por conseguinte, como disseram, vocês, os portugueses, os que estudam, têm a obrigação de examinar muito a sério tudo o que foi revelado posteriormente pela Lúcia sozinha, porque nos testes nulos, isso que dizem alguns, e foi por isso que eu pus por escrito e submeti essas perguntas a alguns teólogos, sobretudo em França, e eles continuam a dizer, vocês têm a obrigação de tomar muito a sério esta análise das revelações tardias e isoladas da Lúcia. Mas, sempre insistindo, tudo o que foi revelação primitiva, através das 3 crianças,
ninguém vê dificuldades em admitir, até porque 3 criancinhas daquela idade e daquele meio não podiam inventar o que disseram. Mas, mais tarde, houve certas coisas ditas, comunicadas só pela Lúcia, e isso, creio que ainda não foi examinado muito a sério por um conjunto de críticos e de teólogos e biblistas. Um exemplo, Frei João, um exemplo dessas declarações que lhe pareça importante. Um exemplo é, por exemplo, aquela comunhão, a visão do anjo, a dar uma comunhão de uma maneira completamente nova e diferente da admitida na Igreja, Que os pastores não estavam preparados para a comunhão. Sob as espécies, não do pão e do vinho, mas sob as espécies do sangue. Ora, eu submeti isso ao critério de um teólogo francês, mas muito autorizado, e ele disse-me logo, até aqui nós não tivemos dificuldade nenhuma em admitir Fátima e aceitar Fátima em toda a sua integridade, porque vinha através de criancinhas que não podiam inventar. Mas isso, essa comunhão agora, dada sob as espécies do sangue, isso é impossível, não podemos admitir, e pronto, e acabaram em que não era possível. Que resposta é que o Dr. Geraldo Freire, nós já vamos à Dra. Fina da Armada, que resposta é que o Dr. Geraldo Freire dá a esta questão? Que o Frei João destacou de algumas das inquietações que tem, concretamente esta. Vai contra, enfim, os princípios. Eu tenho que voltar um bocadinho mais atrás, não é? Porque o Frei João foi um problema que tem muito a ver com a minha profissão de filólogo e de crítico literário. Eu fui professor de filologia clássica e filologia moderna, enfim, línguas e literaturas. Evidentemente, estamos a tratar de memórias, testes, como disse o Frei João, testes nulos. Então, se tudo o que é dito por uma só pessoa não vale absolutamente nada, e pode ser um ditado, um aforisma muito digno de consideração, mas as memórias, o género memorialístico, é um género cultivado em todas as literaturas. E o que nós contamos de nós próprios, da nossa infância, da memória de todos nós, enfim, merece o crédito se nós formos sérios, se nós formos conscienciosos. Portanto, o que o Frei João de Oliveira tem que fazer, e nós todos temos que fazer, e não é ele mandar-nos fazer a nós, mas ele, porque afinal os estrangeiros mandaram-lhe fazer a ele. Ele é que nos está a impingir a nós essa tarefa, desculpe a expressão. Pediram-lhe a ele para o fazer. O Sr. Frei João de Oliveira foi dito que é teólogo. E, portanto, é ele também que deve empenhar-se, e não empenhar-me a mim, que sou filólogo e quero fazer edição crítica dos textos. O que se passa é que as memórias de Irmã Lúcia pertencem a um género literário cultivado em todas as literaturas. Temos que saber se a pessoa que escreve as memórias é uma pessoa fidedigna. Ora, não há qualquer indício de que a Irmã Lúcia não seja uma pessoa de psicologia serena, digna de confiança, séria no que diz, porque ela escreve a muita gente, muitas pessoas que conviveram com ela, etc. E vamos a uma coisa que já ficou para trás há bocado. A Irmã Lúcia não foi sequestrada por ninguém. Quando ela foi para o Vilar, tinha 14 anos, mas foi para ser educada. Exatamente, ela iria com um bicho do mato porque vinha de uma aldeia, não tinha educação ainda, mas foi recebê-la. E mais tarde é que ela foi para Tui, mas isso foi bastante mais tarde. E depois entrou para tentar situar a questão, tanto quanto me parece, há duas grandes questões em relação às visões do anjo, não é? Uma é o facto de a Irmã Lúcia ter só falado dessa questão muitíssimo mais tarde, portanto já nos anos 30 e tal, e portanto não o ter feito antes, uma vez que a visão do anjo é anterior ao próprio 13 de maio de 1917, e por outro lado é as circunstâncias em que os pastorinhos comungam. Eu não sei se o Sr. quer falar sobre isso, mas o Frei João de Oliveira omitiu uma coisa fundamental. A Lúcia diz, omitiu, não foi intencionalmente, certamente, omitiu que Lúcia diz que viu uma hóstia e um cálice. E eles comungaram sobre as duas espécies, a espécie do pão e a espécie do vinho. Então, mas o pão e o vinho são segundo a fé de todo o crente, o corpo e os... A Lúcia e os outros beberam do cálice, sobre o sangue. Mas evidentemente, quando nós dizemos bebeu do cálice, todos dizemos, tomamos o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto faz parte da mais elementar das formas catequistas, como se lembra da doutora Fina da Armada, quando ensinava crianças, não é verdade? Eu penso que a dificuldade do Frei João está em que a Lúcia, portanto, ou as duas crianças ter já sabido a sangue. Ora, isso não consta em parte nenhum. Não é isso que está em questão. Se é uma questão de a Lúcia dizer que tomou sobre as espécies do sangue, isso é uma questão de, digamos, uma terminologia da Lúcia, que deveria, de facto, dizer sobre as espécies do vinho.
porque espécie quer dizer aparência. Ele viu uma hóstia e um cálice. Portanto, admite-se que, digamos, a comunhão é o corpo e o sangue de Cristo, mas a aparência, aquilo que nós chamamos tecnicamente acidentes, são do vinho ou são do pão, conforme tanto se trata do cálice ou da hóstia. Portanto, ela, ao dizer que tomaram o precisíssimo sangue, isso dizemos também nós, tomamos o sangue de Cristo. Agora, ela não disse que aquilo que lhe soube a sangue. Ela não diz que isso lhe soube a sangue. Não diz, mas é preciso muito cuidado, porque eles, os dois pequenitos, receberam a comunhão sob as espécies do sangue. E é isso que Mas quem é que disse isso? Sobre as espécies de sangue? Está lá, isso é Isso pode ser uma descrição dela, uma Não, descrição perdão, dela. a irmã Lúcia o que diz é que aos meus primos o anjo deu-lhes a comungar do cálice. Pois, mas é em forma de sangue. O problema que atrapalha lá os senhores franceses, teólogos, é justamente que a comunhão dada sob o aspecto e as espécies do sangue é uma coisa que choca e que é incompreensível. Mas o resto já não é comigo, é com eles. Portanto, o Frei João não se considera esclarecido sobre esta questão, de qualquer maneira? Só apresenta uma dificuldade que eles levantaram. Dá-me licença, o Frei João deve pensar todos os dias que diz missa, se ele não toma a sagrada espécie sobre a espécie do pão e do cálice, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Bem, mas exatamente. Portanto, se ele comunga ou não comunga todos os dias que celebra, ou comunga das mãos dos sacerdotes, das duas espécies, recebe isto. Ora, nós, se me dão licença, eu vou usar um bocadinho a palavra mais, e depois descontem-me no meu tempo de antena, nós consideramos esse facto como um dos factos de caráter ecuménico, de sabor ecuménico, porque a comunhão sobre as duas espécies é uma comunhão habitual na Igreja do Oriente, o que não era na Igreja do Ocidente. Hoje, num casamento, os noivos podem comungar sobre as duas espécies. Hoje, numa ordenação, numa profissão religiosa, os ordinandos ou os noivos podem comungar sobre as duas espécies. E outras ocasiões que venham a ser estipuladas, enfim, em várias cerimónias, são servidas comunhão sobre as duas espécies. Ora, isto feito em 1917, quando o rito latino proibia, não previa, diríamos assim, era qualquer coisa de ligação entre o Ocidente e o Oriente. Essa é a interpretação que nós fazemos. Nós podemos esclarecer estas dúvidas. Mas não, exatamente. Sim, faz favor. Mas se podem esclarecer estas dúvidas todas, faz favor. Não causar qualquer repugnância ao Frei João de Oliveira, permita-me dizer que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Isto é de todos os nossos dias. Lá em França. Muito bem. Mas o senhor é teólogo. Eu não. O senhor é teólogo. Eu acho que o padre Faria tem toda a razão. Pelo seguinte, porque em 1917 a Lúcia nunca falou em anjo, nem em comunhão, nem em sangue, nem absolutamente nada. Em 1922, quando ela faz o primeiro depoimento, não fala absolutamente em nada. Aliás, curiosamente, ela até 1925 só fala em visões femininas. E depois de 1925 fala em visões masculinas. Foi aí que ela introduziu os anjos. Portanto, os anjos são tardios, não há dúvida nenhuma, porque pelo menos o Dr. Freire sabe muito bem que os anjos não constam. Em qualquer documento, mesmo jornal, como no Conselho de Mação, fala que ela viu uma senhora um ano antes. E essa senhora até provocou um controle de animais que não comeram o campo de trigo. E há, portanto, também ela fala realmente em pré-aparições, mas de senhores. O anjo, isso ela inventou mais tarde. A única coisa que pode dar valor... Diz inventou porque é uma palavra que é escolhida... Pronto, se não quiser inventou, historicamente tem que ser inventou, porque não há nenhum documento em 1917 que prove que ela viu o anjo. Não há. O Dr. Freire sabe muito bem. A única saída para o anjo é a tese obnilógica. Não, os senhores não têm outra. E a tese obnilógica, e o Joaquim Fernandes pode realmente explicar o que é, o que foi isso. Foi uma preparação. Quer dizer, deram-lhes às duas crianças algo a beber e à Lúcia algo a comer, que permitia que ela pudesse ver melhor e dialogar e comunicar com a entidade, e as outras crianças tiveram um papel apagado nessas aparições. Foi, portanto, a preparação. Quer dizer, é a única saída... Mas o conhecimento foi inventado ou não? Ora bem, por seguinte, em ovniologia, mas o Joaquim Fernandes é que é o especialista nisso, em ovniologia há uma quebra de memória. Há imensos, portanto, testemunhos de pessoas que são até capturadas e, portanto, depois não se lembram absolutamente de nada. Depois têm que ser submetidas a uma série de exames, etc., para falarem desses testemunhos. Portanto, é possível... Portanto, nós até podemos, historicamente não pode ser, agora, até pode ser que ela realmente tivesse tido uma experiência prévia que fosse uma preparação para as aparições da senhora e que ela esqueceu. Temos que reconhecer que em 1917 ela esqueceu, não se lembrava do anjo.
Mas o Joaquim Fernandes explica melhor isto. Bom, de facto, enfim, no repertório ovniológico atual e considerando que temos também breve, que por favor, aceitar, digamos, a veracidade, pelo menos a credibilidade dos investigadores envolvidos, já que também tomamos em linha de conta que todos os depoimentos relativos a Fátima são provas de convicção. Penso que também podemos fazer uma aproximação com as situações atuais. De facto, há alguns casos de narrativas em que parece-me que há uma preparação prévia com a ingestão de diversos líquidos que, alegados seres associados a OVNIs, digamos, oferecem às pessoas. Naturalmente que, como aliás a doutora Fina Armada abordou, esse relato só é recuperável através do recurso à hipnose profunda, já que de facto existem lapsos lacunares de memória importantes na sequência dessas experiências. Esse quadro sinótico, esse quadro sintomático, digamos, aliás muito parecido com o de Fátima, começa por incluir a visão de um objeto luminoso ou de uma entidade luminosa que atrai a pessoa. Aliás, é essa, digamos, a sugestão que leva os videntes a aproximarem-se do fenómeno. Ser associado segue-se depois de umas situações em que são caracterizadas por aquinésia, uma certa imobilidade, um certo transe, e posteriormente as fases já que envolvem lapsos temporais de memória, etc. Nos depoimentos que nós recolhemos, penso que são visíveis e detectáveis todos esses pressupostos que implicam este tipo de contacto que hoje é transportado e é transportado. Esse fenómeno da perda de memória poderia aplicar-se à irmã Lúcia quando ela não se recorda da existência de um quarto vidente, que há pouco aqui aludimos e que eu agora voltava a reintroduzir aqui. Existe penso que isso é uma experiência separada, 60 anos depois surge um quarto vidente. Eu queria perguntar designadamente... Primeiro contassem aqueles que conhecem essa experiência do quarto vidente. Pode ser o Dr. Luciano Guerra, dado que o seu doutor, no seu livro A Mensagem de Fátima, que fala no Anjo. Aliás, foi por ter lido o livro do Anjo. Na Carolina. Depois do Anjo, da Quarta Vidente. É isso que estamos a falar. Carolina não é? Carreira, Quarta Vidente. Pois. Portanto, curiosamente, foi 3 linhas aqui. Não vi um anjo. 3 linhas que é a aparição de um anjo, segundo a explicação de Nossa Senhora na quarta aparição, uma tal Carolina, 12 anos, e uma pequena despite. E depois diz aqui onde tirou, que é IO, que significa, portanto, interrogatórios oficiais, diz 18 versos. Ora bem, foram estas palavrinhas que me levaram a Fátima, há 13 anos. Portanto, aliás, eu disse ao Joaquim Fernandes que precisávamos realmente, que havia um certo buracos portanto, em toda a bibliografia publicada em Fátima, que havia mais qualquer coisa e que tínhamos que realmente ver. Ora, nessa altura, eu era equiparada à bolseira pelo Instituto Nacional de Investigação Científica e então fui a Fátima, permitir-me realmente a entrada em Fátima e eu li esses documentos. Também encontrei... O que é que os testemunhos dessa quarta vidente acrescentam a esta história? São essenciais? Alteram alguma coisa? Acho que alteram da seguinte maneira. Há outra pessoa, quer dizer, outra pessoa, entre aspas, não é? Quer dizer, outra entidade em Fátima, para além da senhora, e vamos lá ver, vamos admitir que haja o Anjo da Lúcia. Portanto, há outra entidade em 1917. Essa entidade, portanto, aparece descrita como o anjo. Nessa altura, como eu me encontrava em Fátima, procurei a Carolina, que ainda estava entrevada, mas ainda era viva. A Carolina, aliás, teve uma vida normal, casou e tudo mais, e estava a ser tratada pelas sobrinhas. A Carolina prestou um depoimento que eu gravei numa cassete, e ela diz que nunca tinha sido interrogada por ninguém, mas que realmente ela tinha visto. Ela diz que viu no dia 28 de julho, portanto, um dia que não tem nada a ver com os dias 13, que ela estava a guardar gado com outra rapariga de Espírito de nome Conceição e que estavam num alto e viram na cova, no sítio da azinheira, uma personagem pequenina. Ela diz um menino, ela até diz uma criança, que eu até insisti a perguntar-lhe se era menino ou menina e ela nem soube esclarecer o que era, disse uma criança, que devia ter entre 9 e 10 anos, tinha um vestidinho branco e que estava à volta da azinheira. Ela sentiu chamarem por ela, portanto, vem cá e reza 3 Ave-Marias, repetidamente, vem cá e 3 Ave-Marias. Ela fala à Conceição que está ao lado, tu não ouves nada. E a rapariga diz, não estou a ouvir nada. Elas foram-se embora, foram dar uma volta, mas viram que o gado que estava sossegado, porque elas estavam a servir um patrão e o patrão, segundo ela disse, era muito bravo, portanto tinha medo que o gado se desviasse, mas como o gado estava sossegado, elas voltaram e então continuou a ver o anjo e disse-lhe, vem cá e reza 3 Ave-Marias, quer dizer, chamou-a mesmo. Ela não foi.
Ela O chegou que é a casa. verdadeiramente relevante da existência desse quarto vidente? É que é uma personagem que não tem a ver nem com Nossa Senhora, nem com o anjo católico. Portanto, é outra personagem que comunica à distância telepaticamente. Portanto, não com um discurso, não em português, digamos assim, comunica à distância. E também revela outra coisa, é que se passou mais qualquer coisa na mensagem, no diálogo da Lúcia com a senhora, do que a Lúcia escreveu mesmo tardiamente, mesmo em 1942. Porque ela chegou a casa e contou à mãe, a Maria Capelinha, que é uma personagem excepcional e extraordinária na história das aparições de Fátima. A mãe não acreditou, nem um irmão, mas ela depois disse à Lúcia para perguntar à Nossa Senhora quem é que a filha tinha visto. E, segundo a Lúcia disse e contou à Maria da Capelinha, na aparição do Valinho, no dia 19 de agosto, ela perguntou se tinha aparecido mais alguma vez e a mais alguém na Cova da Iria. E a senhora esclareceu que a Carolina o que tinha visto era um anjo. Portanto, foi palavras, portanto, da entidade. Curiosamente, mais tarde, o futuro bispo do Viseu, José Pedro Silva, perguntou-lhe a esse respeito. E disse, afinal, a irmã recorda-se de ter perguntado à senhora acerca do anjo e tal, da Carolina, e ela respondeu, não me lembro de nada. Isso foi por volta de 1946, 1947, corrija-me se estou enganada. Portanto, já tinha passado, a Lúcia esqueceu também isso. Pois, foi por aí que eu comecei. Dr. Geraldes Freire, como é que explica que as autoridades religiosas tenham esquecido a existência desta quarta vidente e nunca a tenham ouvido? Porque o seu depoimento poderia ser importante. Quer dizer, qual é a sua interpretação? Não estou a pedir responsabilidade. Eu começo por dizer, com a franqueza que me tenho que expor neste momento, que eu tomei conta da documentação em setembro passado, que estamos a estudar os documentos de 1917, o que já são mais de uma centena, e que, portanto, já vimos tudo o que é referente às aparições, interrogatórios de 1917, e que não há a mínima referência, não há a mínima referência. Então, não é o que diz ali o Dr. Luciano Guerra aqui no livro? Eu não estou a dizer que a testemunha não aparecesse, etc. E que isso não faz parte da mensagem de Fátima, que isso não se encontra nos relatórios do pároco, que isso não se encontra nos relatórios do Dr. Formigão, que isso não se encontra no relatório do Dr. Lacerda, e que a irmã Lúcia também se não lembrava disso em 46. Nos arquivos do Formigão encontrei... Convinha um esclarecimento uma vez que o doutor confirma a existência desta quarta vez. É sabido que nestas ocasiões de peregrinações, ao lado das verdadeiras, que portanto são admitidas por alguns, há sempre uma chusma-rusma de falsas. Ou seja, este que viu aquilo, aquele que leu aquilo outro, outro também viu Nossa Senhora. Esta seria falsa, outra viu o Sol. Possivelmente foi assim que a autoridade a tomou, quer dizer, foi uma coisa lateral. Mas porquê é que o Dr. Luciano Guerra a citou no seu opúsculo? Eu já nem me lembro disso, escrevi há tanto tempo. Aliás, já nem sei onde é que para o exemplar disso. Portanto, vinha lá, não sei neste momento porque é que a citei, mas acho que se pode citar, admitindo que de facto foi um fenómeno, digamos, coexistente. Agora, que a autoridade que investigou os acontecimentos achou que não devia tomar em conta. Não é. Pode ter pensado. Desculpa, está escrito nos interrogatórios oficiais de 1923 que é um documento dentro da Igreja. É um documento oficial. Os interrogatórios oficiais de 1923 não é um documento de parte. Mas no documento oficial podem estar documentos que não são aceitos, que depois se acha que de facto... Muito bem, se me permitem, entrávamos num último capítulo, de resto temos muito pouco tempo, mas eu não queria deixar de falar desta questão, que é a questão do segredo de Fátima, da mensagem, e designadamente a terceira parte do segredo. Porquê é que a terceira parte não foi revelada se a entidade que apareceu manifestou o desejo que realmente o segredo fosse revelado a partir de uma determinada data? E ela já passou. Dr. Luciano Guerra, ela não manifestou o desejo. Ela disse que poderia ser revelado a partir de 1960. Exatamente. Mas porquê é que então não foi? Aconteceu, enfim, o acontecimento foi muito simples. Nessa ocasião, o bispo de Leiria teve que mandar para Roma todos os documentos da irmã Lúcia para obter a tal missa de Nossa Senhora de Fátima. Quando o bispo chegou ao segredo que estava fechado e selado, interrogou-se, não posso fotocopiar isto, o que é que eu devo fazer? E perguntou para Roma, e Roma disse, mande-nos para cá o envelope. Porque o envelope era para ser aberto, era para ser entregue ao cardeal Cerejeira, quando o bispo de Leiria morresse, na ocasião em si. Mas neste momento o envelope está com o Papa. Está com o Papa. E porquê que o Papa não revela se a vontade da entidade era que fosse revelada? Isso eu não sei. Ele entende que de facto não pode revelar, pois houve aqui há 2 anos o cardeal Ratzinger declarou que aquilo que não é revelado porque se prestaria, se não me engano, a especulações jornalísticas. O Dr. Luciano Guerra conhece o segredo? Não. De maneira nenhuma. Eu julgo. Mas o doutor é o reitor do santuário. Se há entidade que devia conhecer, talvez. Para que eu não preciso conhecer o segredo, quer dizer, os segredos divinos
no essencial, para mim, já foram dados, não é? Quer dizer, portanto, não tem curiosidade em relação a esta terceira parte? Não tem curiosidade em relação a esta terceira parte? Não, até, no fundo, vou fazendo as minhas conjecturas também, não é verdade? E, portanto, nesse ponto de vista, gostava de saber, gostava que fosse publicado. Mas o mínimo que podemos pensar é que, se o segredo fosse bom, tinha sido revelado. Não tendo sido, permite-se pensar que é mau. Sr. Jorge Freire. Eu julgo que se deve dizer que o segredo de Fátima consta de 3 partes. É isto que diz a irmã Lúcia. A primeira... Em 1917 constava de algumas palavrinhas. Isso mesmo. Não se sabe. Ela escreveu em 1922, 5 anos depois. Ó, Sr. Luciano Guerra. Está aqui pela letra dela. Está aqui, é a letra dela. O que é que diz aí? Algumas palavrinhas. Tem aqui no segredo algumas palavrinhas. E o que foi publicado, acha que de facto não são algumas palavrinhas? Não são 3 partes. É a guerra, é o Imaculado do Coração, daí é um discurso muito grande. Quer dizer, cada parte é uma palavrinha, não é? Nem precisamos chegar aí. Muito bem, vamos só para recapitular. Eu queria exatamente aproveitar algumas coisas que ficaram talvez... Faz favor, mas eu agradecia que me respondesse a esta questão. Faz sentido dizer que se o segredo fosse bom, teria sido revelado, é natural que fosse, e não tendo sido, pode-se pensar que anuncia coisas terríveis. A primeira coisa que temos a dizer é corrigir aquilo que o Sr. Furtado disse, é o seguinte: Lúcia nunca escreveu que o segredo devia ser revelado depois de 1960. Disse que ele pode ser revelado se ela morrer ou depois de 1960. 2 condições. Mas não era do interesse da humanidade que ele fosse revelado, se ele anunciasse coisas boas? O segredo, e eu tive a sorte de ser a primeira pessoa, creio eu, a quem o Monsenhor Capo Vila disse, foi aberto, julgo que foi a primeira pessoa que o abriu, em 1959, em agosto de 1959. Houve umas 8 ou 9 pessoas, segundo o Monsenhor Capo Vila, que então tomaram conhecimento dele. Isto é, da terceira parte, do segredo integralmente, porque a primeira e a segunda parte já tinham sido reveladas. Uma coisa sobre a segredo enquanto não é tornada pública, não é? A terceira parte foi lida por João XXIII, ele chegou a 1960, não o revelou, entendeu que não devia revelá-lo, Paulo VI tornou a ler, João Paulo II certamente também leu, entendendo que não deve revelá-lo. Não me compete a mim, julgo que não compete. E o Monsenhor disse muito bem, o Sr. Reitor. Bem, a gente até gostaria de saber, mas se o Papa... O Dr. aliás, já até fez uma especulação, digamos... Se o Papa entende por bem não o revelar, é porque, no seu critério, chamamos de alto critério, ou soberano critério, acha melhor não o revelar. Todavia, não há dúvida que existem conjecturas. A minha intervenção vem apenas no plano das conjecturas. O senhor admite que a terceira parte do segredo fala de Portugal, não é? Deve usar-se apenas a expressão a terceira parte do segredo, porque a primeira parte foi, efetivamente, gostem ou não gostem, a revelação do inferno. A segunda parte foi a predição sobre a Segunda Guerra Mundial, em que está incluída essa parte, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, por fim, o Imaculado Coração triunfará, e será dado ao mundo algum tempo de paz. E na quarta memória, a irmã acrescenta mais uma frase: em Portugal se considerará sempre o dogma da fé. Evidentemente que, perante as conjecturas que já se tinham feito, eu escrevi em 1977, as conjecturas que já se tinham feito sobre o que era o segredo, e então estava muito em voga uma conjectura, não é uma tese, uma conjectura de que a terceira parte do segredo de Fátima era sobre a chamada crise na Igreja, quando anos antes, aquela que o senhor se refere, era que a terceira parte do segredo de Fátima era sobre uma catástrofe, uma guerra atómica, uma destruição mundial. Enfim, essa primeira parte tinha sido desmentida pela própria irmã Lúcia. A outra parte tinha sido praticamente também anulada por outros autores. Restava, portanto, do meu ponto de vista, e é uma das expressões que eu gosto de usar, um colega meu, escrevendo na altura em que lhe ofereci o livro, disse que o meu livro é densamente filológico, partindo da frase acrescentada só na quarta memória. A terceira, em Portugal, se conservar sempre o dogma da fé, o elemento novo com que começa a terceira parte, hipoteticamente, o segredo de Fátima, é Portugal. Eu estudei... É Portugal ou o dogma da fé? Também podia ser. Também, exatamente, faz muito bem dizer isso. Mas eu estudei a perspectiva de... O anjo disse: eu sou o anjo de Portugal, o anjo da sua guarda. O Francisco, numa altura dos seus sofrimentos, ofereceu os seus sofrimentos por Portugal. Enfim, como sabe, a minha conjectura, não passa de uma simples conjectura, como qualquer conjectura filológica, bem neste caso relacionada com a interpretação disso, é de que a terceira parte será a continuação da segunda em relação a Rússia espalhará os seus erros, etc. Não é? E eu penso que se de facto
a terceira parte começa em Portugal, se considerar sempre o dogma da fé, ele estará relacionado com o que se passará em Portugal. Podemos considerar que as duas primeiras partes se cumpriram? Quer dizer, não se acertou na questão da guerra nos dois aspectos? Eu penso que sim, que se cumpriram. Realmente, depois a guerra não acabou quando foi anunciada, a Segunda Guerra não começou como foi previsto, não começou nas datas, enfim, segundo a previsão, houve ali uns desacertos. Bom, a conversão da Rússia pode considerar-se que é o que se passou agora, que tem passado no leste nos últimos anos? Eu penso que sim, quer dizer, a mudança é de tal maneira radical, num sentido de uma liberdade religiosa, porque penso que o sentido fundamental daquela profecia era o ateísmo. E, portanto, nesse sentido, pode dizer-se que, de facto, a Rússia se converteu. Quer dizer, portanto, há um regime oficialmente ateu que se propõe a destruição sistemática da religião e toda a ideia de Deus no mundo inteiro, e esse regime agora reconhece que tem as suas bases falsas pelos resultados que obteve e propõe-se permitir a liberdade religiosa. Eu só lhe queria fazer uma pergunta e pedia que fosse com uma palavra a resposta. Se o segredo, a terceira parte do segredo não for revelado, isso não afeta a credibilidade de todo o processo das aparições? Não creio. Pelo menos nós, diante da Igreja, dada, enfim, o respeito que temos pelo Papa. Mas eu, pessoalmente, sou convencido que um dia será revelado. Joaquim Fernandes, como é que vê esta questão da mensagem de Fátima? Certamente não quererá discutir o conteúdo, mas do ponto de vista da ovniologia, como é que pode ser abordado? Transportá-la à atualidade e verificar que, de facto, descrições atuais dos chamados contactados, isto é, os videntes modernos, que afirmam ter, enfim, de algum modo recebido mensagens de entidades associadas aos OVNIs, como, enfim, designações como o Astar, como os Humitas, enfim, movimentos que depois surgem na sequência desses contactos, transportam também uma ideia de mensagem, até com intenções preventivas, da demonstração sobre o futuro da humanidade. Portanto, há todo um conjunto de referências salvíficas também, transportados por essas pessoas. Ora, devemos aceitar ou não aceitar? A questão que realmente no plano científico se coloca é: serão estas testemunhas credíveis? Bom, estamos no mesmo plano, o facto de aceitar ou não os testemunhos evidentes digamos, da fenomenologia de Fátima. Mas, curiosamente, em relação ainda a um pequeno detalhe sobre a questão da quarta vidente, já agora aproveitava que, num estudo dos tais contactados levados a cabo na Universidade do Wyoming, nos Estados Unidos, 76% deles alegaram ter comunicado indiretamente com seres associados aos OVNIs e 56% através da mente, o que é significativo, do ponto de vista da tal descrição da quarta vidente, que diz ter sentido no interior da cabeça aquelas ordens dadas pelo anjo. Daí a tal associação que eu referi. Nós estamos no fim deste debate. Fina da Armada, acredita em milagres? Tal como eles são apresentados pela religião? Um milagre é aquilo que não se pode explicar. A partir do momento em que nós podemos explicar, deixa de ser milagre. O milagre também está disposta a acreditar numa coisa que se prove que é um milagre? Que se provar que é milagre, mas temos a ver com a época. Aquilo que pode ser hoje milagre, sei lá, a trovoada na Idade Média era Deus que a mandava para castigar as pessoas, não é? Portanto, do seu ponto de vista, a ciência tenderá a desmentir todos os milagres. Quer dizer, o milagre de hoje pode ser explicado amanhã. Então, Luciano Guerra, acredita em OVNIs? Ainda não. Doutora Geraldo Freire. Estou numa expectativa interessante sobre, não é um problema de fé. sobre os OVNIs. Não. Até me parece que a explicação que os ovniologistas dão sobre muitas das coisas que abordámos aqui sobre Fátima não contradizem nada. A mensagem em si, o valor sobrenatural da mensagem, se tiver uma explicação... Mas, portanto, parte do princípio que a vinda de um extraterrestre será também uma manifestação divina, então? Não, eu não estou a partir desse princípio. Eu estou, por exemplo, a explicar a explicação que ele deu sobre o chamado milagre do Sol. Como é que as coisas acontecem exatamente àquela hora, à mesma hora? Como é que as pétalas caem precisamente na hora em que Nossa Senhora está a aparecer, etc. Evidentemente, essas coisas é que me levam a pensar que uma explicação ovnilógica não impede que nós pensemos que Deus quer revelar às criaturas, aos videntes e através deles a nós, através de meios, chamemos naturais, não é? Normais. Frei João Faria, considera que depois deste debate foram respondidas algumas das suas perguntas? Não. Ficou na mesma? Ficou tudo na mesma. Ficou tudo na mesma? Tudo na mesma. Não se sentiu em nada esclarecido? Não. E o livro fica à espera. É claro que é um descargo de consciência, porque reconheço que é uma necessidade e uma obrigação de nós, cristãos portugueses, procurarmos refletir sobre pontos muitíssimo sérios e que não foram aqui abordados porque é impossível.
Mas o livro, com aquelas perguntas todas, feitas há 16 anos, ainda não tem resposta. Pelo menos resposta exaustiva e satisfatória. E são perguntas muito sérias. Perguntas e as respostas possíveis até agora, e tanto quanto é possível também num debate com este tempo, sobre Fátima, as aparições, as visões, os mistérios daquilo que aconteceu, teria acontecido em 1917, na Cova de Iria. Um debate que se completa com a opinião do jornalista, esta noite convidado, para estar aqui neste estúdio. Bom, eu começava o meu comentário por dizer que é muito curioso que a Igreja se disponha a discutir aquilo que é um dos seus ex-libris mais conhecidos, que é o fenómeno de Fátima, e que se disponha a discuti-lo com duas pessoas que tentam dar para os mesmos fenómenos explicações radicalmente diferentes. Isso é interessante em si, mas parece-me que é, dentro desta questão, o que é particularmente interessante é que, relativamente a questões mais concretas, como aos milagres que terão ocorrido em Fátima, e dou como exemplo a chuva das pétalas brancas de rosa, que a Igreja encar com o maior dos avontados uma explicação absolutamente racional, uma explicação de todos os dias para o facto. E isto, quanto a mim, representa, é um símbolo de uma viragem que se tem verificado na Igreja à medida que a ciência tem conseguido explicar cada vez mais destes fenómenos sobrenaturais, e que é um deslocar do milagre, portanto, uma saída do milagre da física e uma plena colocação do milagre no plano espiritual. Ou seja, de facto, o que está em causa não são os factos, como ficou, parece-me claro aqui assim neste debate. Porque mesmo quando se estabelecem relativamente a factos, explicações tão diferentes como a explicação espiritual da Igreja, ou a explicação ovniológica, ou a explicação simplesmente física de outras pessoas, a Igreja continua a considerar que esses factos em si são milagres, são intervenções de Deus. Aliás, recorro a várias citações dos intervenientes, que o Dr. Luciano Guerra classifica Fátima como uma intervenção de Deus na história do homem, sem mais. O Dr. Geraldo Freire diz que os pastorinhos tiveram a sensação ou a fantasia de que viram Nossa Senhora. Eu acho que e acrescenta ainda que a Igreja se pronuncia pela autenticidade das visões dos pastorinhos. A ambiguidade desta noção, a autenticidade das visões, o que é uma visão autêntica, ou o que é um sonho autêntico, dá-nos uma ideia do tipo de validação que a Igreja faz destes fenómenos. Ou seja, e desloca completamente do plano factual para um plano espiritual, que é, portanto, insondável, portanto, coloca estes fenómenos no foro íntimo, no foro da consciência, que é insondável em si. No entanto, seja Fátima, digamos que os fenómenos de Fátima poderão, portanto, ter uma explicação natural ou uma explicação sobrenatural. Há uma questão que, no entanto, foi aqui assim abordada um pouco por todos os participantes e que é importante. É possível que alguns destes fenómenos tenham sido objetos de uma manipulação ou de uma falsificação, ainda que houve pelo menos dúvidas manifestadas quanto a isso, como manipulação de depoimentos ainda que as manifestações de Deus, para alguém que tem uma perspectiva religiosa do mundo, as manifestações de Deus possam acontecer através de fenómenos do dia-a-dia, elas com certeza não irão manifestar-se através de falsificações ou manipulações de depoimentos. Portanto, do ponto de vista puramente factual, eu diria do ponto de vista da investigação, diria que esse é um aspecto que continua por esclarecer e exigir uma investigação histórica e científica rigorosa. O jornalista José Vítor Malheiros, como ele viu o debate que aqui provocamos, servido pelos argumentos da fé e da razão. Segundo o historiador Arnold Toynbee, talvez a ciência não seja capaz de satisfazer as necessidades espirituais a que as religiões procuram atender, por mais que consiga desacreditar alguns dos seus dogmas tradicionais. Fátima não é um dogma do catolicismo, mas a Igreja acredita no caráter sobrenatural das aparições e a verdade é que o Papa acredita que se salvou do atentado sofrido há 10 anos graças a um milagre da Virgem. Um milagre certamente só admitido após comprovada a ausência de uma explicação natural para o sucedido, que era o que preconizava Santo Agostinho. Muito boa noite.